Quero compartilhar uma palavra, Deus colocou no meu coração, estava orando, buscando ao Senhor. Tinha 2 palavras para compartilhar, falei com o pastor, o que ministrar. E orando, Deus confirmou uma palavra. E o tema da palavra nessa noite é posicionamentos em meio às aflições. Queria que você fechasse os seus olhos, toda a igreja, e eu queria pedir para que você levante a mão, você que tem passado por aflições. Levanta a sua mão. Pode levantar bem alto. Amém. O Senhor vai falar com você nessa noite, amém? O Senhor tem algo para o seu coração. Posicionamentos. Nesse momento que você está enfrentando, Ele vai te levar para o outro lado. Ele vai te levar para uma outra fase na sua vida. Ele vai te levar a conquistar coisas grandes na sua vida. Mas precisa de posicionamento. Amém? A palavra de Deus, pode abaixar sua mão. A palavra de Deus, ela não deixa escondido de nós, não é? Que no mundo nós íamos passar por aflições. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia. Não tinha ainda muito conhecimento, nem revelação da palavra de Deus. Mas esse era um versículo que estava na parede lá da igreja na qual eu fazia parte, né, na minha infância. E eu li aquele versículo ali, no mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não entendia muito aquilo ali, né? Mas o Senhor diz isso lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor traz aqui uma notícia de uma aflição, mas logo Ele traz a boa notícia, não é? Que Ele venceu todas as coisas, amém? Ele diz, olha, mesmo no meio da aflição, tem de bom ânimo, isso vai fazer a diferença na nossa vida, não é? E Ele diz também no Salmo 34, 19, o salmista diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, não é? Então a Bíblia é muito clara em apresentar isso para nós, que nós iríamos ter batalhas, perdas, dificuldades, mas também nos mostra que nós não estaríamos só. Ele garante que a presença dele estaria conosco todos os dias, não é? Isso está lá no livro de Mateus, só estou citando umas referências, tá? Você pode ir anotando. Mateus 28, 20, ele diz assim, ele dá uma palavra ali para os discípulos, né? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus instrui os discípulos aqui na missão, não é? Na missão que eles teriam, que eles deveriam fazer, mas traz uma palavra de encorajamento, lembrando eles, olha, lembre-se disso, eu vou estar com vocês. Porque, querido, nós que conhecemos toda a história, não é? Quando nós lemos os evangelhos, foi fácil a vida dos discípulos? Foi fácil a missão que foi delegada a eles? Eles tiveram uma morte bonitinha? Não é? Eles tiveram só momentos de monte, da presença de Deus? Ou eles passaram por grandes aflições, tribulações, perdas, necessidades? Eles tiveram que, não é, deixar muitas coisas, renunciar muitas coisas. Nós conhecemos a história. Nós sabemos como foi o começo, o meio e o fim de cada discípulo. A Bíblia traz para nós as histórias de alguns, traz lá na galeria dos heróis da fé, cita ali como foi a vida de alguns, não é? Nós sabemos, mas eles não. E Jesus estava dizendo, olha, essa é a missão, vão lá, vocês vão ensinar tudo aquilo que eu ensinei vocês, não é? Vocês vão ensinar os novos discípulos que surgirão, vocês vão, né, levar a palavra, vocês vão orar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar por cura, é assim que vai acontecer. Olha, lembre de uma coisa, eu vou estar com vocês todos os dias, vocês não vão estar sozinhos. E essa palavra nos alcança, amém? Nos alcança até os dias de hoje, porque nós continuamos a missão, não parou. A obra de Deus não parou, nós continuamos a fazer discípulos. Você é um discípulo? Você tem feito discípulo? Você tem ministrado a palavra de Deus? Você tem orado pelos enfermos? Você tem orado e profetizado paz no coração das pessoas? Você tem feito aquilo que o Senhor chamou você para fazer? Porque ele diz lá em João capítulo 17, quando ele ora pelos discípulos, ele fala que ele estava orando por aqueles e por aqueles que também viriam. E nós fazemos parte, nós somos esse povo
que continuamos a ministrar a palavra de Deus. Então essa palavra, queridos, alcança o meu coração e o seu coração. O Senhor está conosco, Ele está conosco nessa noite, nesse lugar. Ele se faz presente nesse lugar. Mas Ele também se faz presente quando você está no seu trabalho. Nós nunca podemos nos esquecer da presença de Deus. Ela habita no nosso coração. Amém? Ela habita. Então, quando eu estou trabalhando, o Senhor está comigo. Quando eu estou na minha casa, quando eu estou, né, fazendo aquilo que eu estou fazendo, o Senhor se faz presente. Então, essa palavra está conosco, o Senhor está sempre nos lembrando, não é? Mas, queridos, em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, às nossas aflições, nem sempre nós nos lembramos dessa promessa. Não é verdade? Nós temos aquela sensação de que nós estamos só. Quem já se sentiu assim em meio às batalhas? Quem já fez essa pergunta? Senhor, aonde o Senhor está? Nós muitas vezes nos esquecemos. As nossas emoções, elas se tornam tão fortes ali, e nós não conseguimos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós não conseguimos trazer a palavra de Deus. E aquilo vai entrando no nosso coração, tantos sentimentos. A Bíblia diz no Salmo 23, versículo 4, o salmista declara: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado fala de proteção, de orientação. Davi tinha plena convicção do cuidado do Senhor sobre a vida dele. Davi, ele tinha tanta convicção, sabe, queridos, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento profundo com o Senhor. E nós estamos no agosto orando. E esse mês é um mês especial. Um mês onde nós decidimos intensificar um pouco mais a nossa vida de oração. Alguns têm acordado na madrugada. Quem aqui gosta da madrugada, de orar na madrugada? Naquele silêncio, né, seu Antônio? Tão bom, né, seu Antônio? A gente só escuta o Senhor. Aquele silêncio, né, Marli? A Marli compartilhou essa semana que ela gosta da madrugada, espera todo mundo ir dormir, aí ela vai ter o tempo com o Senhor. Sabe, queridos, aquele tempo gostoso, não é? E nós estamos nesse propósito, de orar, de jejuar, não é? Quem aqui pegou os alvos lá da sua célula? Quem está orando pelo irmão da célula? Eu estava vendo hoje, né, peguei lá os motivos de oração das líderes, e me chamou muita atenção que quase todas, se não todas, um dos principais pedidos está ali: crescer na minha vida com Deus. Não é? Que legal isso. Que legal, sabe, queridos? Tem que ser o desejo do nosso coração. Crescer nas coisas do Senhor. Alcançar um novo nível, amém? E é nesse lugar de oração que o Senhor vai revelando uma medida nova de fé para nós. Vai revelando uma medida, não é, da palavra, de revelação da palavra. Lembra que eu falei que lá atrás eu já conhecia esse versículo? Que no mundo a gente ia ter aflições, mas eu não tinha uma revelação dessa palavra. E hoje eu tenho uma revelação. Porque à medida que nós vamos buscando, o Senhor vai acrescentando algo no nosso coração. Amém? Ele vai revelando. Então é um tempo, esse é o tempo do agosto orando. Nós fazemos desse tempo uma busca mais intensa. E é uma pergunta para mim e para você: será que o nosso relacionamento com o Senhor, ele é tão convicto, não é? Como Davi tinha. Davi, ele tinha tanta convicção que a presença de Deus estava com ele, que o pastor dele cuidava dele, que nada ia faltar. Não é que essa é a primeira declaração do versículo do Salmo 23. Ele declara isso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Queridos, o quanto isso é uma verdade no meu coração e no seu coração. O quanto isso de fato é uma verdade quando nós estamos passando por aquela aflição. O quanto é verdade de nós declararmos: Pai, Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não estou falando apenas, queridos, de uma provisão material, não é? de um alimento, de uma roupa. Não, eu estou dizendo de algo muito mais que isso. Daquela paz que guarda o nosso coração, daquela paz que excede a todo entendimento naquele momento de aflição. Naquele momento onde parece que tudo está contrário, que nós estamos mesmo no meio daquela tempestade e nós não conseguimos enxergar do outro lado, porque está tudo escuro.
E será que nós temos essa convicção de declarar: Pai, Tu és o meu pastor? Mesmo, Senhor, passando por essa crise financeira, por essa situação, Senhor, estou enfrentando essa situação de perda, de luto, estou passando por uma crise na minha vida, numa crise no meu casamento, porque nós passamos por crise. Mas, Senhor, Tu és o meu pastor. Senhor, e não vai me faltar. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, o Senhor é um Deus que muda. O Senhor é um Deus que traz paz. E Davi tinha essa convicção. Então é isso, queridos, que eu quero compartilhar nessa noite. Diante disso, precisamos ter um foco na nossa vida de oração, não nos resultados, mas crescer no nosso relacionamento com Deus. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida de oração. Quando nós vamos, queridos, para o Agosto Orando, não está errado, nós precisamos fazer pedido sim, colocar nossa lista lá de pedido, mas a nossa tendência é só pedir por coisas. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Senhor, eu preciso trocar de carro, eu preciso de algo novo. Não é errado nós colocarmos diante do Senhor. Senhor, eu preciso que aconteça isso, aquilo. E às vezes nós vamos para esse lugar da oração apenas em busca de um resultado daquilo que nós estamos pedindo. Mas não em busca de um relacionamento, de conhecer mais profundo o Senhor, de conhecer a vontade de Deus, e realmente conhecer, queridos, a presença do Senhor. Senhor, eu não quero mais nada, eu quero apenas a sua presença. Apenas a sua presença. Por que é importante nós entendermos isso nessa noite? Que o nosso foco não pode ser nos resultados, precisa ser na presença de Deus, precisa ser em crescer no relacionamento com o Senhor, porque se o nosso foco é apenas os resultados, queridos, dificilmente nós vamos permanecer na nossa vida de oração, dificilmente nós vamos avançar na nossa vida de oração. Sabe por quê? Porque nem sempre o resultado sai da maneira como nós gostaríamos, nem sempre. Aí quando não acontece, o que vem no nosso coração? O que adianta orar? Eu oro, mas nada muda. Quanto tempo eu estou orando por essa situação, Senhor? Mas não mudou ainda. Não vou orar, não vale mais a pena. Pastor, já orei, já jejuei, já fiz, já busquei, mas nada mudou. E nós vamos deixando a incredulidade entrar no nosso coração. Nós vamos deixando a amargura entrar no nosso coração. E nós vamos, ao invés de dar passos para frente com Deus, nós vamos dando passo para trás. Ao invés de avançar na nossa caminhada com o Senhor, na nossa jornada, não é, mulherada? É o nosso tema da conferência. Ao invés de nós avançarmos, nos livrando daquilo que nos atrapalha, nós vamos nos envolvendo nos nossos sentimentos, nós vamos nos envolvendo, queridos, não é, em engodo, em distrações, porque as coisas não aconteceram do jeito que nós gostaríamos. E nós começamos a culpar Deus. E nós começamos a nos afastar do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nós precisamos, queridos, permanecer, nós precisamos perseverar na comunhão, na oração, no ensino. Às vezes Deus ainda não respondeu porque Ele quer gerar algo no seu coração. Deus quer ensinar algo para você. Até o momento, querido, de nós entendermos que nada mais importa, apenas a presença de Deus. Quando isso é revelado no meu coração e no teu coração, você pode ter certeza que a resposta virá. Amém? Deus quer gerar algo no nosso coração. Nós precisamos manter os nossos olhos em Deus. Muitas vezes, diante dos resultados, queridos, nós permitimos sentimentos enganosos entrar no nosso coração. Não busque por resultados, busque em conhecer ao Senhor e a vontade dEle para a sua vida. Davi declara no Salmo 27, eu gosto muito desse Salmo, sempre gosto de citar. 27, do 4 ao 6, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam
em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, e cantarei e louvarei ao Senhor. Então, o relacionamento com o Senhor me leva a triunfar, a ter vitória sobre os meus inimigos. Quando, queridos, eu faço da presença de Deus o maior desejo do meu coração. Não é ir para esse lugar porque eu quero algo, apenas porque eu quero uma orientação para as minhas decisões. E era isso que Davi ia fazer. Olha, Senhor, uma coisa eu peço e eu busco isso. Que nós precisamos buscar. Isso fala de uma atitude, isso fala de decisões. Nós estamos num mês intenso aqui de oração, a semana toda temos, o pastor colocou aqui a agenda da semana, oração na quinta, na quarta para as mulheres, na quinta para a igreja, na sexta para os homens, no sábado para os jovens. Uau, quanta oração, não é? Meu Deus, é muita oração. Mas nós precisamos ser intencionais, sim. Precisamos buscar. Precisamos nos fortalecer. Precisamos, queridos, buscar o Senhor enquanto é tempo. Enquanto nós podemos fazer isso, nos reunimos como igreja. Porque é nesse lugar que Deus revela. E às vezes nós nos envolvemos com nossa correria, com o dia a dia, com as distrações. Eu quero dizer para você, uma coisa só é necessária: a presença de Deus. Amém? Busque ao Senhor. Então, no nosso tempo de busca pelo Senhor, precisamos alimentar, queridos, uma expectativa de que o Senhor deseja nos levar a um conhecimento mais profundo, de intimidade com Ele, revelando coisas grandes e insondáveis. Deus nos chama a posicionamentos corretos em meio às aflições. Deus nos chama a posicionamentos de fé, posicionamentos de perdão e posicionamentos de confissão. Nesse lugar de oração, posicionamentos, querido, no meio das nossas batalhas, é abrir o nosso coração diante do Senhor, abrir as inquietações do nosso coração, e muitas vezes nós vamos levando uma vida com Deus, não é? Sem compromisso. Sabe, queridos, uma coisa é importante: o pecado, ele interrompe a nossa comunhão com o Senhor. Ele interrompe nosso relacionamento com Deus, de forma que vai atrapalhando a nossa vida, vai atrapalhando o nosso crescimento, vai atrapalhando a nossa sensibilidade de ouvir o Senhor. Nós vamos ficando com os nossos pensamentos, muitas vezes cauterizados. Nós precisamos, nesse lugar de oração, orar ao Senhor, confessando ao Senhor, liberando, fazendo aquilo que precisa ser feito. Quem ouviu a palavra hoje de manhã do pastor Davi, na igreja de Londrina? Se você não ouviu, quero desafiar você a ouvir uma palavra poderosa, poderosa. E ele finalizou a palavra dizendo assim: resolva aquilo que precisa ser resolvido. Querido, nós precisamos resolver algumas coisas dentro do nosso coração. Precisamos resolver. Quando nós confessamos, quando nós resolvemos, esse canal de comunicação com Deus, ele é restaurado. E quando nós estamos nesse lugar, queridos, há uma cura, não apenas no nosso espírito, mas na nossa alma, nas nossas emoções. O Senhor quer curar o nosso coração. O Senhor quer tirar, queridos, a minha vida e a sua vida desse lugar, não é, de mimimi, de insegurança, de achar que todo mundo está contra nós. Deus quer curar, porque Deus quer fazer algo grande na sua vida, e através da sua vida. Deus quer trazer você de volta, mas tem uma parte que é tua, amém? O Senhor quer nos tirar desse lugar, rompendo com todas as barreiras que nos impedem de avançar. Podemos confiar, queridos, que sempre, quando nós vamos para esse lugar, não é, abrindo o nosso coração, o Senhor sempre vai oferecer perdão. Ele sempre vai estender a mão para nós. Então, não importa o lugar que você está. Não importa. Se você abre o seu coração, a Bíblia diz que Ele, não é, Ele é fiel, é Ele que nos perdoa.
A Bíblia diz isso lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Então tem um advogado. Amém? Então às vezes nós estamos passando por situações e aquele medo, não, mas se eu falar, queridos, dê um passo de fé. Se você quer romper com, às vezes, situações no seu coração, precisa ser dado um passo de fé. Abra o seu coração diante do Senhor. Às vezes você vai precisar abrir o seu coração diante de uma cobertura, de uma autoridade, como diz no livro de Tiago: quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso para uma autoridade, eu sou curado. Às vezes você pode até estar dizendo: Senhor, mas eu já confessei. Eu já fiz isso, eu já fiz lá a minha oração, já entreguei, já confessei, já me arrependi, mas ainda há sentimentos que me dominam. Às vezes está na hora de você buscar ajuda, uma cobertura espiritual, e dizer, né, pastora, pastor, ora comigo. Olha, o meu coração, ele é dominado por esse sentimento, ele é dominado pela amargura, ele é dominado pela inveja, ele é dominado pela tristeza, ele é dominado pelo orgulho, e eu preciso de cura, porque eu quero aquilo que Deus tem para mim, mas parece que eu fico presa, parece que eu fico preso, e eu preciso de oração. E quando nós confessamos, queridos, não é? A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Amém? O perdão de Deus vem sobre a sua vida. E algo novo vai se romper. Amém? Então é um passo de fé que nós damos. E eu quero compartilhar algo nessa noite. Estava introduzindo, tá? Não, estou brincando. Tem a ver com a palavra. Mas eu quero falar de uma mulher que fez, não é, uma escolha certa. Alguns posicionamentos na vida dela. E fez dela uma grande mulher de Deus. Ela se tornou mãe de um grande profeta na palavra de Deus, que é a vida de Ana. Quem conhece a história de Ana? Eu amo essa história. Amo. Porque faz, queridos, eu me enxergar realmente como uma pessoa, assim, que é normal, vamos dizer assim. Ana, uma mulher como nós. Uma mulher que até então era governada pelos seus sentimentos. Uma mulher que tinha um marido que amava a vida dela. Amava, a Bíblia diz isso. Que Eucana amava tanto ela, que ele dava uma porção maior para ela. E Ana, na sua crise, né, a grande aflição de Ana era porque ela era estéril, ela não podia ter filho. E essa esterilidade na vida de Ana tornou dela uma mulher amarga, uma mulher triste. E um dia ela fala ali, né, ela está ali chorando, a Bíblia diz no primeiro capítulo de Samuel, ela chorando, e o marido dela chega e fala para ela: por que você está tão triste? Por que você está chorando? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele se achava, né, gente? Quantas vezes, diante das nossas tristezas, tem aquelas pessoas que falam isso para nós, né? Mas olha a sua vida, você tem tudo que você quer. É isso que nós queremos ouvir? Deixa eu dizer algo para você, querido. Nada é capaz de suprir as necessidades do nosso coração. Somente o Senhor. E eu queria, não vou ler o primeiro ali, o começo da história, né? A gente deu uma introdução aqui na vida dela. Ela era uma mulher estéril. A esterilidade significava vergonha, humilhação. E isso fez de Ana uma mulher amarga e triste. Mas Deus tinha um plano para a vida da Ana. Mas antes, querido, de cumprir, Deus queria curar o coração dela. Amém? Deus queria curar o coração de Ana. A amargura, ela secou, não é? A vida de Ana. A amargura, queridos, ela seca o nosso coração. A amargura, ela é fruto de um coração invejoso. A amargura, ela nos impede de ter um coração grato pelas pequenas coisas na nossa vida. Mas Deus cura o coração dessa mulher. Amém? A história de Ana mudou quando realmente ela se posiciona. Olha o que a Bíblia diz, tá? Abre aí 1 Samuel,
capítulo 1, do 9 até o 18. Nós vamos ler um pouquinho aqui essa parte da história, depois você pode ler toda a história de Ana. É uma história linda, de uma mulher que se permitiu ser usada pelo Senhor. Então diz assim: certa vez, depois que comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia algum som, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Amém? Qual é a sua aflição? Qual é a sua aflição nessa noite? Qual tem sido as inquietações do seu coração? Quais têm sido? Algumas coisas aconteceram na vida dessa mulher. Primeiro posicionamento de Ana. Ana buscou o Senhor. Foi a primeira coisa. Ana entendeu que o único lugar e o socorro dela viria na presença de Deus. Querido, lembra que nós compartilhamos, eu acho que foi no domingo, eu não lembro que dia que eu compartilhei, ou se foi na oração, que muitas vezes nós fazemos, foi terça-feira, muitas vezes nós fazemos da oração sempre o segundo plano na nossa vida. A oração precisa ser o primeiro plano. A oração precisa ser a nossa primeira busca. A Bíblia diz que ela se levantou, ela estava comendo, ela se levantou. Para mim isso significa muita coisa. E ela vai para o templo, ela vai orar. A Bíblia diz que ele estava sentado na porta ali. E ela não estava orando em voz alta, ela estava orando ali, apenas mexendo os seus lábios. E Eli faz aquela declaração, né? A gente vai daqui a pouco para a próxima parte ali. Então, em meio à sua aflição e tristeza, ela buscou ao Senhor. Nele, ela encontrou o seu único socorro. Então, primeiro posicionamento, queridos, você precisa buscar o Senhor. É a tua primeira decisão. É buscar o Senhor, não é buscar recurso, não é buscar um conhecimento, mas é apresentar a sua aflição diante do Senhor. Você pode fazer isso na casa de Deus, você pode fazer isso no seu quarto, no teu lugar secreto, mas você precisa apresentar diante do Senhor. Às vezes nós abrimos o nosso coração para uma amiga, nós abrimos o coração para uma pessoa, não é? E às vezes a pessoa também está passando por uma aflição, e ela começa a abrir o problema dela ali para você também. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, algumas irmãs, né, e compartilham uma situação. Aí eu sempre pergunto, né? Você orou com essa pessoa? Sempre é a minha pergunta. Você orou com ela? Você levou isso para Jesus? Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós fazemos isso na nossa casa. Às vezes a Mariana abre algumas coisas do coração dela. Mariana, vamos levar isso para o Senhor. Querido, nós precisamos levar para Ele. Ele é o único que pode curar. Deixa eu dizer para você, pai e mãe, você não é capaz de suprir as necessidades do coração dos seus filhos. Somente Deus. Nós precisamos aprender desde cedo a levar os nossos filhos a depender do Senhor. E nós, às vezes, como mãe, nós temos esse instinto protetor, que eu creio que foi o próprio Deus que nos deu. Nós percebemos muito mais as necessidades dos nossos filhos do que o pai. Deus nos fez dessa forma, nós temos esse instinto, nós geramos os filhos.
Nós sentimos aquela criança aqui sendo formada dentro do nosso ventre. E nós percebemos, eu não sei você mãe, mas quando eu engravidei, não é, do Tiago, minha primeira gestação, e eu falava assim, Deus, será que eu vou saber quando ele tiver fome? Não é? Hoje eu tenho certeza. Será que eu vou saber, não é, se o choro dele é de dor, é de fome, é de medo, é porque, né, ele fez lá alguma sujeira lá, né? Cadê o Tiago, né, Tiago? Está lá com o Judá no colo. Como que eu vou entender isso? Mãe, é impressionante como nós percebemos. Quem é mãe aqui? Mesmo as mães de primeira viagem, não é assim? Às vezes o pai, o Samuel sempre teve muito jeito com criança, sempre. O Samuel sempre tocou violão, né? Ele toca violão, vocês sabem. O pastor toca violão, toca bateria, né? Ele não toca mais que agora, né, Samuel? Vai mudando, né, amor? Mas quando eu estava grávida do Tiago, o Samuel pegava o violão e ele começava a cantar, né? Cantar. E eu, gente, eu confesso que eu fiquei enorme. O Tiago nasceu com quase 4 quilos, né? E 51 centímetros. Ele nasceu um bebezão. E eu sou pequena. E eu com aquele barrigão, a Michele me viu grávida, né, Michele? Da gestação do Tiago. Eu mal respirava, gente. Ficava assim, né? Eu ia trabalhar, o meu chefe falava assim para mim, Meris, não venha mais trabalhar. E o Tiago nasceu na 41ª semana. Então, eu tive uma gestação longa. E eu trabalhei acho que até a 40ª semana. Na última semana, realmente, que eu parei. E o Samuel pegava o violão e ele tocava para o Tiago ali, né? A gente louvando, ele tocava. Quando o Tiago nasceu, então, gente, a primeira semana de filho, mãe de primeira viagem, aqui comigo, é tenso o negócio, né? É tenso. Eu fiz cesárea, né? Com ponto e dor, e mais uma série de coisas que aconteceu comigo, né? Alguns conhecem a minha história aqui. Depois da cesárea, eles esqueceram uma gaze dentro de mim, essa gaze ficou aqui, apodreceu, ficou mais de 40 dias, até descobrir, então eu tive ali um pós-parto bem traumático. Mas Deus me curou, amém? Me curou. E daí, queridos, o Tiago às vezes começava a chorar, voltando lá na história, ele começava a chorar, e bebezico, eu não tinha muita força ali, né? E doente, eu estava doente, né? Mas até então eu não sabia de nada disso. E o Samuel pegava o violão, colocava o Tiago na cama e começava a louvar. E o Tiago ficava quietinho. O Tiago lembrava, porque lá no ventre ele estava ouvindo. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós, como mãe, nós geramos, os nossos filhos estão percebendo, sentindo. E quando essa criança nasce, nós temos esse instinto que Deus nos deu para perceber. Mas mesmo assim, quero voltar aqui. Nós não somos capazes de suprir os anseios do coração dos nossos filhos. Somente o Senhor. Nós precisamos ensiná-los a depender de Deus. Mesmo pequenininho. Na fase da adolescência, na primeira fase, na primeira infância, na segunda, na terceira, na quarta, seja qual for. Eu e você, como mãe, nós precisamos conhecer esse lugar de oração para poder levar os nossos filhos até esse lugar de oração. Não tem como nós levarmos os nossos filhos a um lugar que nós não conhecemos. Às vezes nós queremos ensiná-los a orar, mas nós não sabemos orar. Nós queremos ensiná-los a depender de Deus, mas nós não sabemos depender de Deus. E o Senhor quer nos levar, não só mãe, mas você pai, a esse lugar, a conhecer esse lugar, amém? Então, o primeiro posicionamento, Ana foi para esse lugar da presença de Deus. O segundo, ela derramou o seu coração. Querido, nosso momento a sós com o Senhor precisa ser derramar o nosso coração. Deus se importa com a verdade do íntimo. Não é chegar diante de Deus e falar e não fala nada. Deus quer ouvir a verdade do seu coração. Deus, eu me encontro dessa maneira. É assim que eu me encontro. Olha o que ela coloca. Não é? Quando Eli diz para ela ali que ela estava bêbada, ela fala assim, não, Senhor, meu Senhor, eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Olha a coragem dessa mulher. Eu sou uma mulher profundamente triste. Eu estou aflita.
Eu estou com amargura no meu coração. Ela não colocou uma máscara. Ela não colocou uma máscara com um sorrisinho dizendo assim, não, meu senhor, está tudo bem. Fica tranquilo que está tudo bem. Sabe quando você pergunta para alguém, e daí, querida, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Tudo bem, pastora, está tudo bem. Mas a gente sabe que não está tudo bem. E às vezes é hora da gente abrir o coração. Dizer, olha, pastor, pastora, eu estou profundamente triste. Mas olha o posicionamento dela, o terceiro posicionamento. Ela toma posse, queridos, ela toma posse da palavra que foi liberada sobre a vida dela. Ela toma posse. Isso fez toda a diferença. Eli, quando ela abre o coração, ela diz, olha, eu não sou uma mulher sem caráter, né? Ela continua aqui, eu não sou uma mulher sem caráter, não pensa isso de mim. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Eu estava aqui orando por isso, porque está doendo demais, porque eu não estou dando conta, porque está muito difícil. É isso que aconteceu, meu Senhor. E ela abre, eu imagino que ela abre o coração ali quebrantada diante de Eli. E olha a resposta dele para ela, não é? Terceiro posicionamento, ela toma posse da palavra que foi liberada sobre ela. Ele diz assim, nesse caso, vá em paz. Vá em paz, ele diz para ela, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E o quarto posicionamento, ela experimentou a cura no coração dela. Ela experimentou. Sabe por que ela experimenta a cura? Porque ela abriu, porque ela foi verdadeira. Porque ela recebe aquela palavra. Olha a diferença de como ela chegou. Ela chegou angustiada, ela chegou triste, ela chegou aflita. E ela consegue olhar para Eli e dizer, muito obrigada. Gente, um coração amargo não agradece. Um coração amargo apenas reclama. Um coração amargo apenas murmura. Mas ela diz, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não era mais triste. Houve uma mudança. Ana saiu grávida daquele lugar? Não. Ela não saiu grávida dali. Por que eu estou dizendo para você? Não vá para o lugar em busca de resposta. Vá para o lugar em busca de ouvir Deus, de crescer no seu relacionamento com Deus. Os nossos posicionamentos, queridos, eles têm que ser tomados, mesmo quando ainda nós não recebemos a resposta. E ela se posiciona. E ela sai desse lugar diferente. Porque entrar, queridos, nesse lugar de oração, ter o compromisso, às vezes, com a sala de oração, com a reunião de quinta-feira, com o agosto orando, tudo isso é muito bom. Mas o melhor é como você sai desse lugar. O melhor é como sai o seu semblante desse lugar. A Bíblia diz que ela não era mais triste, mas ela saiu alegre, ela se posicionou. Ela foi se alimentar, ela foi comer, ela foi viver a vida dela. Ela sai curada daquele lugar. E é isso que Deus quer fazer conosco. Querido, quando nós somos verdadeiros diante da presença do Senhor, algo acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ana foi curada no seu coração. Ana não teve o seu útero ali. Eu creio que Deus tocou, porque ela saiu do lugar da esterilidade. Mas Deus primeiro curou o coração dela. Antes de Deus cumprir uma promessa na sua vida, um propósito na sua vida, um plano na sua vida, Deus quer curar o seu coração. Porque muitas vezes aquilo que Deus tem para você, se vir de uma forma errada, isso vai fazer você se perder. Não era o filho que tomou lugar no coração de Ana, porque ela não foi uma mãe super protetora. Sabe aquela mãe que ora porque quer ter um filho? De repente Deus dá o filho, aí o filho impede a mãe de vir na igreja. Ah, não posso tirar meu filho, pastor, eu não posso, ele é muito pequenininho. Ah, pastor, ele dá trabalho. Ah, ele vai chorar o culto inteiro. Querido, Deus não te deu um filho para atrapalhar a tua caminhada com Deus. Deus te deu um filho para você gerar, para se tornar um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus. Esse foi o posicionamento de Ana. Ela faz um voto com Deus, Deus dá o filho, ela devolve. Quem se tornou Samuel? Um grande homem de Deus.
Às vezes você ora por uma promoção, um trabalho. Às vezes a sua aflição é, queridos, o emprego. Você está ganhando pouco, é a sua vida financeira. E Deus te promove. Mas esse emprego te faz se desviar do caminho do Senhor. Deus quer trabalhar o seu coração. Deus quer trabalhar o seu coração. Deus quer curar o seu coração nessa noite. Deus quer dizer, eu tenho um plano para você. Não de causar dano, mas de fazer prosperar. Eu tenho um plano, mas tem algo a mais que eu quero fazer. Eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. E ali Ana foi totalmente restaurada. Por causa do posicionamento dessa mulher, ela gera um grande homem de Deus. Isso é uma palavra para mim e para você, pai e mãe, nesse lugar. Como você enxerga o seu filho? Tem muitos pais e mães aqui que estão precisando entregar os seus filhos para o Senhor. Filho é a herança do Senhor. Deixa Deus cumprir o propósito. Ana saiu daquele lugar, ela não saiu daquele lugar grávida, mas ela saiu daquele lugar com o coração curado, e as suas atitudes foram completamente transformadas. É isso que o Senhor deseja fazer em nosso coração, enquanto estamos em sua presença. O posicionamento de Ana fez dela essa grande mulher, essa mãe desse grande profeta. Deus nos chama nesses dias a posicionamentos de fé na sua palavra, a nos livrarmos, querido, de tudo aquilo que nos atrapalha, nos livrar das distrações. Sonhe os sonhos de Deus na sua vida. Homens e mulheres, sonhe os sonhos de Deus. Jovens, sonhe os sonhos de Deus. Às vezes há tantas coisas no seu coração. Você está em busca de um relacionamento. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o seu coração. Deus tem algo lindo e preparado. Deus é um Deus maravilhoso, amém? Nós precisamos esperar de Deus, queridos, algo bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Coloque as tuas expectativas no Senhor. A nossa expectativa não pode estar em pessoas. Precisa estar no Senhor. Naquilo que Ele tem para nós. Reservado, preparado. Um plano de fazer você crescer, avançar. Mas você precisa fazer do seu tempo de oração. Não uma busca por resposta, por resultados, não. Mas uma busca por conhecer ao Senhor. Por conhecer o Senhor. Para discernir a voz do Senhor. Para crescer. Deixar o Senhor curar o nosso coração. Estava compartilhando uma palavra para as mulheres na quarta-feira. Falei, citei algumas coisas que eu estou citando aqui. Sobre não buscar apenas resultados quando nós estamos com o Senhor, mas em conhecer o coração. E enquanto eu estava preparando a palavra de quarta-feira, Deus falou muito comigo a respeito de Marta e Maria. A diferença dessas duas irmãs. Não que Marta estava errada por cuidar da sua casa, nada disso. Mas Maria, ela queria realmente aquilo que era necessário. Ela queria a presença de Deus. Ela queria aquele lugar. Aquele lugar que ia trazer segurança no coração dela. Sabe, mulher de Deus, eu sei que muitas vezes nós somos muito envolvidas com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Deus quer nos curar. Deus quer gerar em nós um senso de segurança, não é? De proteção. Deus quer trazer isso para nós. A nossa proteção não está no nosso marido, nos nossos filhos, não, está na presença de Deus. Eu sempre falo para o Samuel, a gente sempre conversa sobre isso. Amor, se eu estiver bem com você, está tudo bem. Por quê? Porque a gente precisa zelar pelo nosso casamento. Nós também enfrentamos lutas e batalhas. Não somos diferentes dos outros casais. Eu também preciso decidir fazer a minha parte, o meu papel. Como mulher, como intercessora, como esposa. A gente tem essa aliança. Quando a coisa sai do lugar, a gente vai para o nosso secreto. Não é, Samuel? Vamos lá para o nosso secreto, nós dois, vamos resolver. Sabe, querido, Deus está nos chamando a assumir um novo nível de relacionamento, de responsabilidade.
Porque Deus quer usar a sua vida. Nós não podemos ser uma pessoa, um crente de igreja, todo domingo. Não. O Senhor quer levar você a experimentar algo grande. Acertar aquilo que precisa, resolver aquilo que precisa na sua vida, nas suas emoções. Não permitir que as suas emoções continuem te atrapalhando. Não permitir que as inseguranças do seu coração continuem te atrasando. Não permitir, queridos, que a sua falta de identidade continue atrasando aquilo que Deus tem para você. Você é filho, você é filha, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você foi criada com um propósito. E é isso que precisa vir no seu coração. Nesse tempo, né, de oração, seja verdadeiro, como Ana foi. Senhor, eu estou aqui abrindo o meu coração, angustiado, triste. Deus quer fazer algo novo na sua vida, amém? Nós cantamos uma canção nova, dizendo que eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Queridos, isso não pode ser uma canção, precisa ser uma declaração, uma decisão de abrir o nosso coração para o Senhor entrar, para o Senhor fazer morada, para o Senhor governar, para o Senhor ter domínio sobre o nosso coração. Deus quer curar você nessa noite. Deus quer curar você dos seus medos, das suas inseguranças, das suas angústias, das suas tristezas. O Senhor quer te levar a um novo nível de fé nesse tempo. Ele quer levantar Anas nesse lugar. Mulheres de Deus, homens de Deus, seguros, com posicionamento, que no momento da aflição, ele sabe para onde ele deve correr. Que no momento da aflição, ele sabe o que ele precisa fazer. Porque a aflição vai vir, é certo que vai vir. Mas tem a maneira certa de nós lidarmos com isso. Amém? Tem a maneira certa. Eu creio que Deus quer tocar o seu coração, queridos. E o Senhor quer revelar algo no seu coração nessa noite. Coisas que estão te atrapalhando. Coisas que estão te atrapalhando. Eu sei que se eu perguntar nessa noite aqui qual é o seu maior desejo, eu sei que de toda a verdade do seu coração é dizer, pastor, eu quero crescer nas coisas de Deus. Pastor, eu quero conhecer mais o Senhor. Pastor, eu quero ser curado dessas emoções do meu coração. Mas precisa de alguns posicionamentos. Fique em pé, nós queremos orar. Queria te convidar nessa noite a se colocar em pé, abrir o seu coração diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está falando com você. E Ele está te revelando algumas coisas que estão te atrapalhando. Ele está dizendo, olha, eu vou te ajudar. A Bíblia diz que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Nós temos o intercessor. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda. Ele quer te ajudar nessa noite. Mas você precisa dar passos de fé. O primeiro passo que Ana deu foi se levantar e ir para a presença de Deus. E ali ela abriu o seu coração. E eu queria fazer um apelo sim nessa noite. Se você tem áreas que você percebe que tem te amarrado, que tem te paralisado, que tem impedido você de crescer, de avançar para as coisas do Senhor, de cumprir o teu chamado, o teu propósito, eu queria te convidar a vir aqui na frente, se ajoelhar ou ficar em pé, fica na liberdade. Enquanto nós cantamos essa canção, sai do seu lugar. Eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Eu creio que Deus quer te curar nessa noite. Eu creio que você vai sair desse lugar com novos posicionamentos.
Você vai voltar a se alimentar da palavra de Deus. Ana foi se alimentar daquilo que é natural, mas eu creio que você vai voltar a se alimentar daquilo que é espiritual, porque você está faminto, mas faz tempo que você não se alimenta da palavra, faz tempo que você não se alimenta de bons relacionamentos, faz tempo que você não busca a presença de Deus. O Senhor quer tocar o seu coração nessa noite, o Senhor quer te curar. Vai apresentando diante dele aquilo que você percebe que está te atrapalhando. Dê nome. Ana deu nome. Ana disse que ela estava aflita, ela estava angustiada, ela estava amarga. Como anda o seu coração?